Segunda Crônicas, capítulo de número 2. Segunda Crônicas, capítulo 25. Você está certíssimo. Todos encontraram? Amém. Irmãos, o que eu quero ler e compartilhar com a igreja aqui nesta noite, o livro de Crônicas, ele conta a história dos reis de Israel. Quando começaram a reinar, por quanto tempo reinaram, seus feitos, bons ou ruins. O que é interessante mencionar antes de qualquer outra coisa, é que Deus, ele não omitiu nenhuma das obras desses reis, sejam elas boas ou sejam elas más. E por que Deus nunca omitiu os erros daqueles que ele escolheu, daqueles que ele ungiu e traíram a sua confiança? Porque ele vela sobre a sua palavra, e assim como ele disse através de Salomão, que no final ele vai desvendar, ele vai trazer à luz todas as obras, justas ou injustas, as que são conhecidas e as que estão escondidas. Então Deus jamais poderia esconder as obras de homens que o serviram e principalmente daqueles que o serviram e depois o abandonaram. Ora, se os homens do passado e do presente, eles se colocam numa condição de abandonar a Deus, que os escolheu, que os ungiu, que os abençoou, que fez com que muitos deles se fizessem poderosos em batalhas, prósperos, me referindo a Israel e aos seus reis. E mesmo assim, muitas dessas pessoas, mesmo contemplando, vendo toda a bondade do Senhor, o deixaram. Isso mostra que, se são capazes de fazer isso para com Deus, que lhes fez o bem, o que o homem não é capaz de fazer conosco? Se uma pessoa não é fiel a Deus, ela jamais vai ser fiel a um homem. Por isso existem tantos abandonos dentro das congregações. Porque quem não é fiel a Deus, não vai ser fiel à sua igreja, ao seu pastor, ao seu presbitério, àqueles que estão ali na labuta da obra, cada um com o dom que Deus concedeu, mas todos trabalhando pelo crescimento e a edificação da igreja. Então, se as pessoas, na verdade, eu vou colocar uma palavrinha aqui, uma frase aqui. As pessoas costumam dizer assim: mas nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. É verdade. Então podemos colocar um outro. Nem Deus foi honrado por muitos reis e pelo seu próprio povo. Então não vai ser a nós que as pessoas vão honrar. E eu quero falar sobre um desses reis. Lamentavelmente, eu poderia contar a história aqui de diversos reis, pelo menos os descritos aqui na Bíblia. Eu poderia falar sobre qualquer um deles, mas vou falar sobre um específico, chamado Amazias. Amazias era filho de um rei chamado Joás. E como qualquer reinado, ele foi o sucessor do seu pai, quando o seu pai recebeu uma sentença de morte de Deus, porque o abandonou, porque se afastou do Senhor. Então entrou para governar o povo o seu filho chamado Amazias. E Amazias, assim como seu pai Joás, e outros antes e outros depois, começaram como acredito que todas as pessoas começam
uma vida com Deus. De uma certa forma, as pessoas, quando se convertem a Cristo, ao Evangelho, elas começam uma vida cristã com amor, elas começam uma vida cristã com fé, elas começam a abandonar erros e pecados, porque afinal de contas, agora ela caminha com Deus, ela crê em Deus, como diz as Escrituras. E este é o retrato geral de todos que iniciam uma caminhada com Deus. Porque não tem como alguém começar uma caminhada com Deus e ter atitudes malignas. Porque alguém que chega na igreja e ainda é uma pessoa maligna, ela sequer chegou à presença do Senhor. Então ela nem começou uma caminhada com Deus. Mas estou me referindo aqui a quem, de fato, iniciou uma vida santa, justa e piedosa aos olhos de Deus. E o rei Amazias foi um desses personagens. E o texto de 2 Crônicas, capítulo 25, do versículo 1, diz assim: Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Olha o que diz o versículo 2. Fez ele o que era reto, o que era certo perante o Senhor, aos olhos de Deus. Amém? Não, porém, com inteireza de coração. Não, porém, com inteireza de coração. Uma vez confirmado o reino nas suas mãos, matou os seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Porém, os filhos deles não matou, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amém? Amém? Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Deixa eu explanar um pouco sobre Amazias. Então, como lemos, Amazias ele começou a reinar no lugar do seu pai, que os próprios servos haviam matado, porque Deus permitiu. Porque o seu pai, embora igual ao filho aqui, Amazias, tivesse começado o seu reinado com retidão, fazendo o que é reto perante o Senhor, mas terminou o seu reinado abandonando a Deus. O seu filho não era uma criança, era um homem de 25 anos, que viu o que o pai havia feito de errado, que viu que o pai havia abandonado a Deus. Então o filho começou da forma correta. Espera, o meu pai abandonou a Deus e o Senhor o matou. E eu vou fazer diferente. Eu vou começar a fazer o que é reto perante Deus. Então, aos olhos do Senhor, o rei Amazias, ele fez tudo aquilo que Deus queria que ele, como rei, fizesse. Honrasse a Deus, seguisse o Senhor, conduzisse o povo, juntamente com os sacerdotes, a adorar a Deus. Olha para mim. A adorar a Deus. Então Deus reconheceu que o que ele estava fazendo era a vontade de Deus. Porém, Deus que sonda o coração de cada pessoa, Deus viu algo que não está escrito, mas podemos saber que o entristeceu. O que o rei Amazias fazia, mesmo sendo certo, ele não estava fazendo de todo o coração para Deus, com inteireza de coração. Está aí escrito.
E assim também é muitas pessoas no tempo de hoje, dentro das igrejas, nós chamados cristãos. Também muitos de nós começamos bem com Deus, começamos com temor, começamos abandonando pecados notórios aos nossos olhos e principalmente aos olhos alheios. O pecado aos olhos alheios, todos têm uma predisposição de abandoná-lo. Por quê? Para não se sentir envergonhado ou taxado como uma pessoa que não é cristã, mesmo estando dentro da igreja. Então, muitos costumam vigiar muito os pecados que as pessoas podem ver e desprezam aqueles que Deus vê, o que está no coração. Assim foi o rei Amazias. Ele fez o que era reto perante Deus? Fez. Mas ele não fez para Deus. Ele fez para mostrar para as pessoas que era um rei justo. Ou talvez tenha feito porque viu que a desobediência do seu pai trouxe uma consequência de morte. E ele não queria isso para si. Então ele pensou, eu vou fazer o que é certo perante Deus. Mas imediatamente ele foi lá e matou as pessoas que mataram seus pais, que matou o seu pai. Mas cumpriu a lei de Moisés, dizendo que o pai não vai ser morto pelo pecado do filho e o filho não vai ser morto pelo pecado do seu pai. Cada qual responderá pelo seu pecado. Então, quando nós lemos aqui o início do seu reinado, nós até louvamos o rei Amazias. Olha que homem de Deus, olha que homem disposto de fato a aplicar a palavra do Senhor. Ele aplicou a palavra de Deus, mas o coração dele, aos olhos de Deus, continuava sendo o mesmo coração. Que o que fazia para o Senhor não era de inteireza de coração, não era com amor que ele servia a Deus. Mas ele serviu a Deus. E quantos hoje são como o rei Amazias? Começaram a sua vida cristã, estão nessa jornada cristã, estão até aparentemente fazendo o que é certo perante Deus, mas o coração não é o que o coração deseja fazer. A pessoa é o que o seu coração não deseja ser. Mas ninguém vê isto. Ninguém na igreja vê isto, exceto Deus e a quem Deus der o dom da ciência. Mas no geral é Deus que está vendo. O coração de cada um que entra, culto após culto, dentro da sua casa. Que vem com a intenção de louvar e adorar a Deus. Ou vem pelo menos com a intenção de aparecer na igreja para ser visto. Para que ninguém pense que saiu da igreja quando no coração já se afastou do Senhor. A igreja, o templo, nada representa se o coração da pessoa não estiver ali integralmente por causa do Senhor. O rei Amazias não importava ele cumprir uma lei de Moisés ou fazer o que é reto perante Deus, seu coração dele não queria fazer aquilo. Porque tudo que agrada a Deus, ele diz, quando fala de oferta, Deus ama o que dá com alegria. Quando fala de servi-lo, de forma geral, Deus fala que seja de boa vontade, como Deus quer. Mas ninguém pode fazer algo com alegria e com boa vontade se o coração não estiver disposto a fazer isso por causa do Senhor. Então o rei Amazias, ele é o retrato bíblico de muita gente dentro da igreja que está ali, mas não está ali pelo Senhor. Entra dentro da casa de Deus, faz certas coisas que são certas aos olhos do Senhor. Em alguns momentos cumprem a palavra, mas e o coração? O Senhor já havia dito
quando falou com Jessé e com o profeta que foi ungir o rei no lugar de Saul. O profeta Samuel, Deus disse: Samuel, para, meu filho. Em outras palavras, você está muito nervoso com essa mão aí, com pressa, para querer ungir rei. Você está vendo o que o homem vê a aparência. Eu, o Senhor, eu vejo, é o coração do homem. O coração do homem pode ter, o homem pode não saber fazer muita coisa para Deus, mas se no coração quer fazer, esta é a vida que Deus escolhe. O homem pode ter muita habilidade para servir a Deus, mas se o coração não deseja, este é o homem que Deus rejeita. Porque não é a nossa capacidade, não é o nosso talento, não é a nossa condição de servir ou não servir a Deus, até porque nenhum de nós temos condições de servir a Deus. Mas quando no coração há inteireza, há integridade, há amor, há vontade, há verdade para servir a Deus, isto, ainda que exteriormente demonstramos uma incapacidade, este é o homem, esta é a mulher, esta é a pessoa que Deus tem procurado. É o que Deus também esperava ver em Amazias. Amazias não foi rei porque Deus o queria como rei. Ele foi rei porque ele era descendente de um rei. O trono pertencia por direito a ele. Então ele começou fazendo o que era reto perante o Senhor. 2 Crônicas 25, versículo 2. Fez o que era reto, mas termina dizendo: mas não com inteireza de coração. Então, para Deus, tudo o que ele fez não representava absolutamente nada. E por quê? Porque se o coração do homem ele não é voltado para Deus, em algum momento, em algum instante, em alguma situação, em alguma época, esta pessoa vai fazer o que os seus antepassados fizeram. Também vão abandonar a Deus. Também vão rejeitar a Deus. Porque não é o que eu faço que me faz permanecer com o Senhor. É o que eu sinto. É o que eu sou. É o que está dentro de mim. Se dentro de você não quer estar com Deus, você pode ficar 10 anos na igreja. No 11º você o abandona. Amazias reinou por 25 anos. 26 anos, não sei. 29 anos ele reinou, mais tempo do que ele tinha de vida quando começou. 29 anos fazendo o que era reto, mas não fazendo de coração. Ah, pastor, então por que Deus não matou ele antes? Se o Senhor te der uma entrada no céu, e você achar que deve, você pergunta para ele. Amém? Porque eu também não sei. Talvez porque Deus é longânimo. Talvez a resposta a essa pergunta que eu fiz aqui seja o seguinte: é pelo mesmo motivo pelo qual Deus também não nos expulsa da sua presença. A sua longanimidade, esperando que antes que morra, se arrependa. Que antes que morra, se convirta a Ele. Talvez a resposta mais apropriada seja esta. Por que Deus permitiu que ele ficasse 29 anos reinando? É o mesmo motivo que ele nos deixa na sua presença. Porque afinal, é o final que determina tudo. Não é o que eu sou agora, não é o que você é agora. É o que nós seremos quando Cristo voltar. E se formos achados vestidos e não nus, seremos arrebatados. É como for encontrado, e não o que fez a vida toda. Pode ter vivido justamente e de todo o coração a vida toda, mas se no dia de Cristo o abandonou, não será salvo. De igual modo, pode ter vivido como o rei Amazias, fazendo de aparência, mas o coração é ingrato, não tem amor, não tem interesse, não é todo do Senhor. E no final, se arrepender. Alguém pode falar assim: ah, mas aí é injustiça. Ora,
Também seria injustiça de Deus nos fazer permanecer na sua casa? Isso também seria injusto. Porque nós erramos, nós pecamos, conscientes ou não, e principalmente quando é consciente. E nem assim o Senhor nos expulsa da sua presença. Porque tanto no passado quanto agora, o que Deus é, Ele sempre será longânimo. Amém? Longânimo. E hoje, as suas misericórdias, está escrito, são a causa de não sermos consumidos da sua presença. É a misericórdia do Senhor. O rei Amazias, como diz a palavra, ele fez o que era reto perante Deus, mas não fez de todo o coração. E como disse, todo aquele que não serve a Deus de todo o coração, uma hora abandona a Deus. O versículo 14 ao 16 conta a decadência do rei Amazias. O texto diz assim: depois de vir sobre a vitória sobre um povo chamado Edomitas, o rei então chegou no meio do povo e fez isto. 2 Crônicas 25, versículo 14. Vindo Amazias da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta que lhe disse: porque buscastes deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos. Enquanto lhe falava o profeta, disse-lhe o rei: acaso, profeta, te pusemos por conselheiro do rei? Para com isso, porque teríamos que ferir-te. Por que teríamos que ferir-te? Então parou o profeta, mas disse: sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não deste ouvidos ao meu conselho. Amém, igreja? Olha o que esse infeliz fez. O infeliz que assumiu o reinado, o infeliz que começou a fazer o que era reto perante Deus, mas não de todo o coração. Chegou um momento que aquilo que a pessoa é, ela revela. Ele revelou ser um homem que nunca amou, que nunca adorou e que nunca serviu a Deus, embora tivesse feito durante o tempo o que era certo perante Deus. Mas como eu disse aqui na minha introdução, é o coração. O coração dele não pertencia a Deus, o coração dele não era todo do Senhor. Então quando ele foi para guerrear contra os edomitas, e Deus deu a ele vitória, o que ele fez? Ele pegou as imagens daquele povo, seus deuses, trouxe para Jerusalém, para Judá, e o adorou e queimou incenso, como se aqueles deuses fossem o Senhor. No que ele fez isto, aconteceu com ele o que nenhum homem deseja que aconteça consigo: a ira de Deus se acender. E se a ira de Deus se acende, é porque ele tem ira, mas ela fica apagada. Deus não acende a sua ira. Interessante que o texto fala, o texto não diz, e o Senhor acendeu a ira. Não, o texto diz, e a ira se acendeu. Ele colocou isto em Deus. Assim, quando o homem também abandona a Deus, não serve de todo o coração, o homem provoca um acendimento de ira no coração de Deus. É algo que não vem do Senhor. O homem consegue provocar tanto Deus que a ira se acende aonde ela sempre esteve apagada. Então Deus disse ao profeta que ele iria destruir, que ele iria matar o rei Amazias. Só que o rei Amazias não deu ouvido.
O rei Amazias preferiu repreender o profeta dizendo: cala sua boca, porque se você continuar falando, nós vamos ter que ferir você. E a palavra ferir, nesse contexto, é matar. Nós vamos ter que te matar se você continuar falando. O profeta calou a boca, porque ele falou o que Deus queria que fosse falado. Ele não ficou ali rendendo: ah, quero ver você me matar porque Deus é comigo, como muita gente faz, provocando Deus. E quando o texto fala: não tentarás o Senhor teu Deus, então o profeta simplesmente calou a boca, disse apenas uma última palavra: olha, eu sei que Deus vai te matar, porque você não me deu ouvidos. E resumindo aqui a história, Deus de fato matou o rei Amazias. Por quê? Porque o seu coração nunca esteve com integridade e com inteireza diante do Senhor. E a mesma coisa o Senhor faz conosco. Nós podemos servir a Deus, podemos fazer o que é reto perante Ele, mas se o coração não for dele, mais cedo ou mais tarde, nós vamos causar a Ele o acender de sua ira. Talvez seria muito mais digno, ser muito mais correto, o homem amar a Deus, ter zelo por Deus, fazer para Deus tudo com interesse de coração, e cometer atos que é contra a sua vontade. Os atos terão consequência, mas o coração, Deus o pouparia por causa dele. Aonde isso se aplica, pastor? Naquilo que Paulo falou em Romanos capítulo 7, se não me falha a memória. Porque o bem que prefiro não faço, mas o mal que detesto, é isso que eu faço. Então o coração de Paulo era de Deus, mas haviam obras que ele fazia que não condiziam com a vontade do Senhor, que não era reta perante o Senhor, mas o coração era dele. Entende isso? O coração era. Não é que Deus consente em nós vivemos no pecado, ou praticamos, ou cometemos o pecado. O que eu estou dizendo com isso é que mais vale para Deus o que está no coração, porque vai refletir em obras justas, embora poderão haver obras erradas. Mas o homem que faz obras certas perante Deus, mas o coração não é do Senhor, quando ele desonrar a Deus, ele acende a ira do Senhor e o envergonha. Agora, você acha que hoje, no nosso tempo, o tempo da igreja, como eu disse, não existe os Amazias dentro da igreja, que também adoram outros deuses? O apóstolo Paulo falou sobre isso em Filipenses capítulo 3, versículo 18. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Filipenses capítulo 3, versículo 18, a palavra diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. Olha o que ele fala agora: o Deus deles é o ventre, é a sua vontade, são suas prioridades, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Amém? Ouça o que eu estou dizendo, ouça o que eu vou falar que você leu. O rei Amazias trouxe deuses para a sua vida e os adorou, como se fossem Deus, e acendeu a ira do Senhor, e Deus o matou. Paulo agora está dizendo que dentro da igreja há daqueles que andam entre nós, e que ele fala que são inimigos da cruz de Cristo, porque o Deus deles, olha, entrou a palavra Deus, com D minúsculo, o Deus deles é o seu ventre, e a sua glória é a sua infâmia, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Veja se isso não é o retrato triste de uma grande parcela das pessoas dentro das igrejas.
só se preocupam com coisa terrena, só se preocupam com o seu bem-estar, e para isto sacrificam a vida cristã. Não se sacrificam por Deus. Quando a palavra diz: oferecei vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, sacrificam suas vidas para conquistar tudo o que desejam. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para servir a Deus. Ora, entrou um outro Deus no lugar do Senhor. Não há diferença com o que fez o rei Amazias, porque ambos trouxeram deuses para a sua vida. O que eu estou te mostrando já no Novo Testamento, na época da graça, é que quando alguém dentro da casa do Senhor só se preocupa com coisas deste mundo, com o que vai ter, conquistar, possuir, e sacrifica o viver com Deus, essas pessoas colocaram um outro Deus no lugar do Senhor. E de igual modo, a ira de Deus se acende. É isso que temos vivido hoje. É isto que presenciamos, lamentavelmente, hoje. Agora, examinai a vós mesmos no coração. Veja se no seu coração você serve a Deus com inteireza. Veja se no seu coração você serve a Deus, pelo menos, ao menos, igual você serve ao mundo. Tem que ser muito acima. E quando eu digo servir ao mundo, não é servir ao mundo no pecado. Porque Paulo não está falando aqui de servir ao mundo no pecado. Paulo está falando de só se preocupar com as coisas que só ficam neste mundo. É disso que Paulo está falando. Ele nem colocou a palavra pecado. Ele só falou que andam entre nós pessoas que são inimigas da cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo, ela vem para romper, vou dizer assim, o nosso cordão umbilical desta vida. A cruz de Cristo vem para nos resgatar de um império de trevas. Mas por que as pessoas, uma vez que chegaram dentro da igreja, amam tanto a vida neste mundo? Quando o Senhor disse que quem odiar a sua vida nesse mundo, conserve ela para a vida eterna. O que está acontecendo é que o mundo traz um fascínio sobre muitos da igreja. Não é sobre a igreja, é sobre muitos da igreja. É porque começaram a sua caminhada com Deus, praticando até o que é certo, mas o coração era o coração de Amazias, do rei Amazias, um coração que não era inteiro para com o Senhor. Por isso não são fiéis a Deus. Fazem de tudo pelo seu ventre, fazem de tudo por aquilo que querem para si, mas não são capazes de fazer no mínimo em igual proporção para Deus. No mínimo em igual proporção para Deus. Para não dizer que Deus merece infinitamente mais. Mas eu estou colocando aqui, equalizando na mesma proporção. Não fazem. Mas dizem que amam o Senhor. Dizem que caminham com o Senhor. Mas já colocou um outro Deus no lugar de Deus. E a este Deus, essas pessoas servem. A este Deus, essas pessoas idolatram, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19. Mas quanto àqueles que são como Davi, começaram com o Davi, porque Deus não olhou o que Davi fazia. Deus olhou o que Davi sentia. Deus olhou o coração dele, um coração reto, íntegro, temente, disposto a servir, disposto a perder por Deus e a ganhar por Deus. Deus olhou o coração. Nem para a guerra Davi foi, nem para a guerra foi convocado, não tinha fisicamente, estruturalmente, condição alguma de fazer nada, mas pelo coração, Deus deu a ele a maior vitória declarada na Bíblia, contra um gigante, em força e poder, infinitamente
acima de Davi. Mas não foi na força de Davi que Davi foi lá lutar. Ele disse: eu vou em nome do Senhor dos exércitos de Israel. Porque o coração era de Deus. O coração era íntegro, era reto perante o Senhor. Um homem que não começa na igreja, como Davi no coração, vai se aperfeiçoar nos deuses deste mundo, que é o próprio ventre, e não no coração de Deus, que é como foi o coração de Davi. Que essa palavra possa trazer reflexão para toda a igreja, para nós podermos olhar que, embora estejamos na presença do Senhor, até fazendo o que é reto, mas e o coração? E o coração? Veja as últimas obras que você tenha feito para Deus e compara-as igual às que você se predispõe a fazer no mundo, ou para o mundo, ou para as coisas suas deste mundo. Vê se teve a mesma qualidade, habilidade, a mesma entrega. Aí você vai saber se a sua caminhada está sendo como do rei Amazias ou está sendo como do rei Davi. Só refletindo. Só refletindo dentro do coração. Porque é lá no coração que Deus escolhe e é lá no coração que o Senhor rejeita. Amém, igreja? Eu deixo essa palavra para toda a congregação aqui esta noite. E que o Senhor tenha falado poderosamente na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Incline sua cabeça em reverência a Deus.